Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos um pouco sobre o efeito da temperatura na cinética química e também sobre a teoria das colisões. Então, a temperatura ela influencia de forma significativa na velocidade da maioria das reações químicas, então, inclusive alguns processos que estão no nosso dia a dia. Então, por exemplo, utilizamos a geladeira para diminuir, a velocidade com que ocorre a degradação de um alimento. Então, para que uma reação química ocorra, qualquer reação, é necessário que seja fornecido, é necessário que alcance uma energia mínima, a qual chamamos de energia de ativação. Então, por exemplo, para o rearranjo da isonitrila de metila, então, para com que essa reação química ocorra nesse rearranjo, formando o meu produto, antes ela passa por o que eu chamo de um intermediário, em que esse intermediário aqui, ele requer uma energia mínima necessária para a sua formação, a qual chamamos então de energia de ativação, porque essa energia mínima é necessária para ativar, o mecanismo que vai converter o meu reagente no meu produto no final. Então, notemos ainda que essa reação química, no final, que quando eu olho a energia dos reagentes e a energia dos produtos, ela é uma reação exotérmica. Então, energia, o balanço energético no final é negativo. A perda, a liberação de energia para o ambiente. Mas ainda assim, mesmo sendo uma reação exotérmica, para que esta ocorra é necessário, então, que seja alcançada aquela energia de ativação. Uma forma de compreendermos, essa influência da temperatura, por exemplo, dentro de uma reação química, trata-se da abordagem considerando a teoria das colisões. Então, o modelo de colisão ele estabelece que para que ocorra uma reação química entre duas espécies diferentes, entre duas substâncias diferentes, se torna necessário que ocorra a colisão entre essas partículas. Então, sem haver uma colisão, um contato entre elas, não é possível, então, ocorrer a formação de novos produtos. Então, reações químicas ainda elas podem envolver uma série de etapas ou mecanismos. Então, o simples choque entre as moléculas para a formação de novos produtos envolvem etapas intermediárias. Então, como vimos, para que uma reação ocorra, é necessário então que seja alcançada aquela energia mínima, a energia do estado de transição, ou também energia de ativação para aquela reação química. Então, tanto uma reação endotérmica, que é aquela que envolve um aumento na entalpia da reação, quanto uma reação exotérmica, que são aquela que envolve uma diminuição na entalpia, uma liberação de calor, em todas essas reações químicas, é necessário, então, que seja alcançada a energia mínima para que elas ocorram. E assim, temos o estado de transição, com que levará à formação dos produtos no final. Porém, apenas uma fração das colisões elas alcançam, a formação de um produto. Primeiro, porque as partículas, para colidirem e formarem então novos produtos, elas têm que se colidir de forma efetiva, com a simetria de choque eficaz para que ocorra essa reação química, esse deslocamento de um átomo por outro, por exemplo. E também é necessário com que seja alcançada aquela energia mínima, que é a energia de ativação. Então, somente as colisões com orientações efetivas e com energias mínimas favoráveis vão formar os produtos. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, nós temos um tipo de colisão com que o choque entre os átomos não se ocorre de forma desordenada. Então, assim, essa colisão que eu vou considerar como uma colisão efetiva, vai resultar, então, no rompimento desta ligação química e na formação de duas novas espécies.
após a colisão. Porém, se uma colisão ela não ocorre de maneira efetiva, como representado no segundo exemplo, ao final dessa colisão eu vou continuar tendo exatamente as mesmas espécies antes do seu ocorrimento. Então, somente as colisões que tenham orientações favoráveis e energia mínima suficiente vão formar, então, produtos diferentes no final daquela colisão. Então, outro exemplo aí também. Então, no caso aqui da colisão do choque de uma partícula de sódio com a molécula de ácido clorídrico, então, quando essa colisão ocorre a partir do átomo de hidrogênio, essa colisão ela não é considerada efetiva. Então, dessa forma, no final daquela colisão, eu vou ter novamente as mesmas espécies iniciais. Então, vou ter sódio e ácido clorídrico aqui novamente. Agora, quando essa colisão ocorre por via da parte em que o cloro está na molécula, esse choque, então, ele se torna efetivo e, com isso, após este estado de transição, eu tenho a formação de cloreto de sódio e de hidrogênio. Então, este é um exemplo aplicado, esquemático, sobre a efetividade de uma colisão. Então, já discutimos a respeito da efetividade de uma colisão em termos de simetria, mas e quanto à temperatura? Então, basicamente, quando eu aumento a temperatura de um sistema, eu vou aumentar o grau de agitação daquelas moléculas. Então, vou aumentar a energia cinética total daquelas moléculas. Então, o que observamos nesse gráfico? Quando temos uma temperatura mais baixa, representado aqui por azul nesse gráfico, temos uma maior quantidade de moléculas com uma energia mais baixa, então mais próxima aqui do zero. Quando eu aumento a temperatura, que é o gráfico de vermelhinho, então eu vou observar que eu vou ter uma quantidade de moléculas quase o dobro, com energia cinética mais alta do que na temperatura mais baixa. Então, quanto mais alta a temperatura, mais energia vai estar disponível para aquelas moléculas e maior vai ser a velocidade delas. Então, considerando um gás, quanto maior a temperatura, mais choques vão ter entre essas moléculas. Então, estatisticamente, quando eu aumento a temperatura, eu forço essas partículas a chocarem entre si e, com isso, então, eu vou aumentar, a quantidade de colisões por fração de tempo. Então, se eu aumento a quantidade de colisões, eu também vou aumentar a quantidade de colisões efetivas, que vão ser aquelas que vão gerar os novos produtos. Então, como vimos, as reações químicas ocorrem em diferentes intervalos de tempo. E também vimos que para que uma reação química ocorra, é necessário, então, que seja alcançada aquela energia mínima chamada de energia de ativação. Porém, a velocidade de uma reação química ela pode ser aumentada utilizando um agente externo. Então, este agente externo chamamos de catalisador, porque o catalisador vai ser uma substância que vai alterar a velocidade de uma reação química sem que ele sofra alteração final no processo. Então, basicamente, um catalisador, como podemos ver no gráfico esquemático aqui, ele atua diminuindo, a energia de ativação de uma reação química. Então, uma reação sem o catalisador, ela tem uma energia de ativação muito alta, então ela pode ocorrer de forma mais lenta. Agora, quando eu adiciono esse agente externo de catálise, ele provoca, então, uma diminuição na energia de ativação. Então, com uma menor energia requerida no processo, essa reação ocorre mais rápido. E é interessante frisar também que no final do processo, a variação de entalpia vai ser igual na reação catalisada ou não. O que vai mudar apenas vai ser a energia de ativação e, consequentemente, a velocidade com que aquela reação química vai ocorrer. Então, os catalisadores eles permitem acelerar muitos processos, inclusive na indústria.
Então, estes catalisadores estão sendo muito importantes no contexto atual e têm sido muito investigados para diversas aplicações. Então, a catálise ela pode ser dividida entre catálise homogênea e catálise heterogênea. Então, a catálise homogênea, então, como já diz a palavra, o homo aqui, vem no sentido de que a reação química e o catalisador eles estão em uma mesma fase. Ou seja, eu não consigo distinguir, né, pelo aspecto, caracterizar qual que é o catalisador, qual que é a reação química, porque eles formam um sistema homogêneo, um sistema de uma fase apenas. Então, por exemplo, a água oxigenada, também denominado peróxido de hidrogênio, ela se decompõe de forma muito lenta. Porém, quando eu adiciono íons brometo, eu consigo catalisar aquele processo e realizar então a decomposição da água oxigenada de forma muito mais rápida. Então, dessa forma, o brometo ele é um catalisador da decomposição da água oxigenada. Mas como que o brometo então vai atuar? Basicamente, ele vai atuar diminuindo a energia de ativação dessa reação de decomposição e dessa forma, então, vai requerer uma energia bem mais baixa para que ela ocorra. E assim, no final, temos a formação dos produtos com a mesma diminuição de entalpia do que a reação não catalisada, porém ela ocorre de forma bem mais rápida. Então é interessante observarmos também como que a reação realmente é homogênea. Então temos aqui a adição do brometo de sódio forma uma solução homogênea. Não consigo ver, né, diferença no aspecto dessa solução química. E no final da reação, eu tenho então os meus produtos formados e posso recuperar, né, novamente o catalisador utilizado, né, que vai ser o íon brometo. Os catalisadores ainda eles podem, né, aumentar o número de colisões efetivas. Esse também é um mecanismo, né, de redução da energia de ativação. Já a catálise heterogênea, então o hétero que vem de meio diferente, então eu tenho um catalisador em uma fase diferente da minha reação química. Então, por exemplo, no caso dos catalisadores aí, conversores catalíticos de automóveis, eu tenho esses conversores aqui no interior deles, estruturas sólidas, e estas estruturas sólidas catalisam reações gasosas. Então eu tenho os gases todos homogêneos aqui na mistura e passam por este elemento catalítico no estado sólido. Então no final dessa catálise, a reação química de quebra dessas moléculas vai ocorrer e estes gases vão ser liberados pelo escapamento sem que haja nenhuma alteração na composição química do catalisador metálico. Então, a maioria dos catalisadores utilizados na indústria são heterogêneos. Por quê? Para eu separar um catalisador heterogêneo de uma reação é muito mais fácil. Então, por exemplo, no caso do bromo, na reação anterior, ele fica de forma distribuída homogênea na reação química. Então, tem que utilizar um tratamento químico, reações para separar aquele catalisador. Já, por exemplo, se eu adiciono uma pedra, né, um mineral contendo ferro para catalisar uma reação, aquele sólido granulado de tamanho maior, eu consigo remover ele, retirar ele, apenas por um processo mecânico. Eu não preciso de um processo tão complexo para a sua remoção. Então, assim, eu posso reutilizar um catalisador heterogêneo sem ter grandes custos, né, para extrair aquele catalisador da reação química. Outro exemplo de catalisadores também são as enzimas. Então, as enzimas catalisam, né, aumentam a velocidade de reações químicas que ocorrem no nosso processo. Então, eles diminuem, né, a energia necessária para que reações químicas ocorram. Então, a maioria das enzimas são moléculas gigantes de proteínas, com mais de 10 a 6 unidades atômicas de massa. São catalisadores muito específicos, né? Então cada enzima tem uma forma específica para catalisar uma certa reação. São responsáveis então por vários processos no nosso corpo, né? Por várias etapas aí
ao longo da nossa respiração, alimentação, dentre outros, são utilizados também em diferentes segmentos da indústria. Então, desde detergentes, né, até alimento, indústria alimentícia, indústria têxtil, a gente tem utilização de enzimas como catalisadores biológicos eficazes. Então é interessante observarmos também o mecanismo de atuação das enzimas. Então, basicamente, uma enzima no nosso corpo, ela vai se ligar a um substrato e após aquela ativação da reação química, vai ter a formação de novos produtos que vão ser liberados e a enzima vai ser restaurada no final do processo. Então esse modelinho aqui chama-se modelo chave-fechadura, porque ele representa um esqueminha bem didático, né, de como que a enzima no final ela vai ser recuperada e vai catalisar, né, a formação daqueles novos produtos. Então as enzimas ainda são catalisadores muito eficazes. Elas conseguem catalisar, ou seja, aumentar a velocidade de 10 a 3 a 10 a 7 eventos, né, por segundo. Temos também um exemplo de catálise negativo. Então, os gases, né, do tipo CFCs, que são presentes aí em gases industriais, em sistemas de aerosol, eles catalisam a quebra da molécula de ozônio, formando então monóxido de cloro e oxigênio. Então, o ozônio ele constitui uma camada protetora que impede com que raios nocivos, né, alcancem a superfície terrestre. Então, esta substância aqui libera radicais cloro e esses radicais cloro vão destruindo pouco a pouco essa camada de proteção do nosso planeta. Então, a destruição da molécula do ozônio em oxigênio ainda resulta no final na recuperação dessa espécie catalítica que é o radical cloro. E esse radical cloro pode continuar aí destruindo mais e mais moléculas de ozônio, destruindo, né, danificando a camada de ozônio que protege o nosso planeta. Então, este é um tipo de catálise que envolve um problema ambiental. Então, pessoal, as referências da nossa aula e até a nossa próxima aula.